É uma das coisas que de vez em quando pessoas me perguntam, sejam em lives, sejam em palestras ou cursos, as pessoas perguntam muitas coisas. É bem recorrente, embora não seja tão comum, mas ao longo dos anos são vários os relatos disso. A pessoa acorda, e isso independe da posição do corpo, se ela está de barriga para cima, de lado ou de bruços, mas por experiência própria. No meu caso, como raramente eu durmo de bruços, acontece para mim ou de barriga para cima ou virado para uma das laterais. Então vamos supor o Paulo está deitado ali, ele desperta numa catalepsia projetiva, uma paralisia do sono, que não é o que causa a saída do corpo, é um fenômeno anímico, biológico, um estado alterado de consciência durante o sono. A pessoa desperta e não consegue se mexer. Tá, vocês já estudam o assunto, já sabem as respostas para isso, embora um monte de gente tenha me dizer que isso é ilusão, ou de que a paralisia é uma coisa produzida pelo cérebro. Nada, vocês podem simplesmente confirmar. Todos vocês que já tiveram a paralisia sabem do que eu estou falando, a sensação é marcante, não é ilusão coisa nenhuma, você está ciente de uma situação e está tentando aprender como lidar com ela. Então, através da catalepsia astral ou projetiva, você pode usar essa condição para se soltar, ir para fora do corpo. Ou seja, a paralisia não causa a saída, porque se você acordar paralisado e não fizer nada, vai ficar paralisado ali, ou volta para a vigília ou cai no sono. O que eu estou dizendo é que se pode usar esta condição alternativa para induzir mentalmente uma experiência fora do corpo. Então, muita gente que não teve essa paralisia duvida, mas vocês todos que já tiveram sabem do que eu estou falando, é uma coisa real, você sabe que é real, principalmente quando o outro está falando a mesma coisa, sentiu a mesma coisa. E no caso de vocês, quando isto aconteceu, bateu desespero, bateu medo por não saber o que estava acontecendo. Então, obviamente, irá acontecer em algum outro momento à frente, de forma espontânea, como as vezes anteriores. Da próxima vez que você acordar paralisado ou paralisada, faça um test drive, não se mexa, fica quietinho, dá o comando de flutuar tranquilamente, sem ansiedade, que aí você poderá experimentar uma experiência dessa e tirar as suas dúvidas, que nunca tirarão as dúvidas de outras pessoas que não experimentaram isso. Eu estou falando diretamente para quem já teve a paralisia. Quem já acordou cataléptico psiquicamente alguma vez. Então, você acorda de barriga para cima ou de lado, paralisado. Então, o que ocorre? Alguma inteligência invisível projeta no seu campo mental de visão, lembrando que você está de olhos fechados, num estado alterado, e para observar alguma coisa, precisamos não somente de luz, que são fótons, partículas luminosas, precisamos da reflexão da luz nos objetos, os fótons batendo nos objetos, havendo reflexão, nossos olhos captam esses impulsos luminosos refletidos e o nosso cérebro decodifica as imagens e aí nós dizemos, estou vendo aquele objeto. Isso em latim é chamado vider, ou, por corruptela popular, vidência, o ato de ver a reflexão da luz. Quando a pessoa vê algo pelo chakra frontal, num nível psíquico, algo que não rebate luz, o nome é clarividência, do latim clarus, claro, mais vider, que é vidência, ver, claro. Então você está de olhos fechados. De repente, na sua tela mental interna frontal, correspondente à região do chakra frontal, surge uma imagem plasmada. Como você não plasmou essa imagem, ela está sendo plasmada por alguma inteligência extrafísica, plasmando aquela forma mental por sobre você. Se você tiver de barriga para cima, se estiver de lado, na altura do seu campo mental, tá? Ou se estiver para o lado direito, a mesma coisa. Projeta um livro. E aí, as páginas do livro passam sozinha, muitas vezes em alta velocidade, e o teu chakra frontal acompanha aquilo. É diferente de olhar com os olhos e ler um livro utilizando o cérebro numa condição da vigília. Naturalmente, com o padrão da vigília, que é mais lento. Ali, você está usando o chakra frontal, muitas vezes a aura da cabeça já está solta e a para-cabeça ou cabeça astral está um pouco para fora da limitação cerebral.
E aí a condição de perceber algo é mais rápida. Pode acontecer, inclusive, de você olhar algo em 1 segundo captou tudo que estava ali, mas aquele livro ali abrindo as páginas e de repente desaparece e você fica permeado por aquelas ideias. E aí podem acontecer 2 coisas: você sentar e escrever um monte de coisa em função do que está na sua mente nesse momento, ou você inclusive dormir. E quando acordar no dia seguinte, você às vezes pensar: ontem eu estava deitado, alguém plasmou um livro na minha frente e eu consegui absorver o conteúdo. Mas o que era? O teu cérebro não consegue pegar tudo. Sabe, Paulo, quando você quer falar algo para alguém e você fala assim, tá na ponta da língua, mas não sai? Vamos dizer, tá na ponta do cérebro, mas não desce para o consciente, né? Tá na ponta da mente, mas não faz o download para dentro do cérebro. E aí, durante o dia, por algum motivo, por exemplo, você vê algo que suscita aquela memória, ou de repente, da mente, do corpo mental, passa para dentro do cérebro direto, ou um mentor extrafísico que jogou aquela imagem do livro na sua mente chega e aplica energia invisivelmente, sem que você perceba, nos chakras da cabeça, e de repente aquele caudal de informação desce, você tem que escrever rápido ou digitar, senão depois você perde de vez esta memória. Então, por que esses mentores não mostram o livro lá fora ou passam o conteúdo direto, mente a mente, como seria o normal? Porque muitas vezes eles fazem isso, Paulo, a pessoa volta para o corpo e não lembra nada, o cérebro não consegue segurar. Então, quando você está no estado alterado, Paulo, meio a meio, se você observa algo, é mais fácil registrar no cérebro, porque você não está totalmente para fora dele. Então, uma pontinha daquilo vem para dentro. Lá fora, se passar direto, na hora que você encaixar, o cérebro pode bloquear todo esse processo. Mas meio a meio, ele tende a registrar melhor. Então, às vezes, você já teve essa experiência do lado de lá e não registrou. E aí o mentor, como última instância, fez essa projeção por cima de você no meio a meio de uma saída. É incrível que muita gente me narra isso, mas não tem um livro só explicando isso, cara. Isso é tirado da vivência, eu sei, porque já aconteceu muitas vezes comigo. E é legal poder, então, estar explicando isso aqui para vocês. Você gostou desse corte? Então clica aqui embaixo, olha na descrição se você quiser assistir o vídeo inteiro, que está muito legal.